Bom, pessoal, para nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito de oxigenoterapia, tá? Tá lá na página 67 do livro, para vocês acompanharem. E lá tem todos os dispositivos que eu vou falar aqui, então dá para acompanhar por lá e por aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender que a oxigenoterapia trata-se de um tratamento, tá? Então, terapia, toda vez que vocês ouvirem esse sufixo da palavra, é tratamento. E oxigênio é um tratamento de oxigênio. Então, ele consiste na administração de oxigênio em uma maior concentração e pressão daquela encontrada na atmosfera. Por isso que é uma terapia, tá? E o paciente vai receber uma terapia de oxigênio quando ele estiver com o oxigênio deficitário no corpo. Ou seja, quando ele estiver em uma condição chamada de hipóxia, que é uma nova nomenclatura que vocês têm que gravar aí, porque a partir de agora a gente não vai mais falar déficit de oxigênio para o paciente, a gente vai falar que o paciente está com hipóxia, tá? Então, quando o paciente estiver com hipóxia, provavelmente o médico vai fazer a indicação de um tratamento com oxigênio. Por que eu estou dando bastante ênfase nisso? Porque oxigênio ele não vai ser ofertado pela enfermagem sem uma prescrição médica. Todas as vezes que for para a gente administrar oxigênio por qualquer dispositivo que seja, tem que estar prescrito pelo médico, porque trata-se de uma terapia, tá? E como que a gente sabe que o paciente precisa de oxigênio? Ele normalmente nos dá algumas indicações clínicas que deixa bem claro que ele está com esse déficit de oxigênio e que provavelmente está relacionada à respiração do paciente. Então, eu coloquei algumas fotos aqui para vocês, para mais ou menos tentar exemplificar como é que é. Então, se o paciente chega para a gente, seja ele adulto ou criança, e ele está com uma respiração dificultada, provavelmente ele vai utilizar o que a gente chama de batimento de asa de nariz. Reparem que nessa fotinha o nariz do bebezinho tá fechadinho e aqui ele tá com essa abertura um pouco maior. Isso se chama batimento de asa de nariz. O que que significa isso? Que ele está com dificuldade em respirar e aí ele precisa utilizar o batimento da asa do nariz para tentar aumentar a respiração dele. Outra condição que mostra que o paciente não está respirando adequadamente é a cianose de extremidades. Reparem que aqui, ó, a ponta dos dedos está mais arroxeada, esta em relação a esta, né? Eu coloquei essa daqui porque dá para ver as duas mãozinhas é da mesma pessoa. Então, deste lado, a ponta está com uma coloração roxa, mais arroxeada, e deste lado, a mão está com uma coloração mais avermelhada, que se aproxima mais do normal. Então, este é mais um sinal que o paciente nos mostra de que ele está com déficit de oxigênio, ou seja, que ele está em hipóxia. Nessa outra foto aqui, é para tentar mostrar para vocês como que a pessoa faz quando ela está com tanta dificuldade de respirar que ela acaba utilizando a musculatura acessória do corpo na respiração. Então, normalmente, quando a gente respira, se a gente não prestar bastante atenção nos movimentos respiratórios, a gente não consegue ver que o paciente está respirando, porque a expansibilidade torácica é algo, é uma condição sutil, a gente não consegue ver toda hora. Agora, quando o paciente está com dificuldade de respirar, fica claro a expansibilidade. Então, repara que aqui nessa foto, ela não está usando muito músculo do pescoço. Já nessa outra foto, está mais evidente que ela está fazendo força e por isso ela está utilizando. Reparem aqui, ó, que tem um buraquinho, tá vendo? E nesta foto não, é mais uma condição que nos mostra que ela está utilizando musculatura acessória para poder respirar. Então, essa foto aqui chama-se respiração deficiente, né? E o paciente está utilizando musculatura acessória. Então, aqui é a utilização da musculatura acessória para a respiração. Eu deixei aqui para vocês as principais nomenclaturas, ou seja, as principais terminologias relacionadas aos tipos de alteração da respiração, para vocês começarem a chamar pelo nome correto a partir de agora. Então, toda vez que a gente falar que o paciente está eupneico, significa que ele está com a respiração normal, a gente já viu essa nomenclatura antes.
Taquipneia é se ela está aumentada. E aí, aumentada em que valor? Lembra que eu passei para vocês que acima de 20 já é considerado taquipneia? Muito bem. Bradipneia é a diminuição da frequência respiratória, então abaixo de 10, em alguns locais fala-se abaixo de 12. Vamos considerar aqui abaixo de 10, tá? Então, uma respiração menor que 10, ou eu acho que eu falei para vocês de 12, né? Pode ser de 10 ou de 12, não tem problema. Abaixo disso é considerada bradipneia. Por que eu falo que não tem problema? Porque lembra que eu coloquei para vocês uma situação da temperatura, que às vezes muda de uma literatura para outra? É a mesma coisa na respiração, muda de uma literatura para outra, e nunca em um concurso ou em uma prova vai aparecer esses dois valores para serem eliminados da questão. Então, eles vão colocar sempre valores mais díspares, mais diferentes, tá? Outra nomenclatura que vocês vão ver muito é a dispneia, que é a dificuldade para respirar. Então, se porventura a gente vê uma condição em que o paciente está usando musculatura acessória ou batimento de asa de nariz, eu posso dizer que o paciente está com dispneia, ou seja, ele está com dificuldade de respiração. Outra condição que existe é a ortopneia. É aquele paciente que fica desconfortável na posição horizontal. Olha lá, de decúbito dorsal. E ele só se sente confortável para respirar se estiver em posição de Fowler ou na posição vertical em pé mesmo. Então, ortopneia, significa posição, pneia, respiração. Então, a respiração do paciente muda de acordo com a posição dele. Se ele estiver deitado, ou seja, em decúbito dorsal, ele fica com dificuldade. Porém, se eu coloco ele em posição em pé ou em posição de Fowler, ele melhora a respiração dele. A apneia é a ausência de respiração. Então, o paciente não tem movimentos ventilatórios, nenhum. Ele está sem inspiração e sem expiração, ou seja, ele não tem nenhum dos movimentos respiratórios. E aí ele está completamente sem respirar. Essa daqui já é considerada uma condição gravíssima, porque o paciente entra em parada respiratória. Eu dizer que ele está em apneia e ele está em parada respiratória quer dizer a mesma coisa. Essas outras duas respirações aqui, elas vão acontecer em situações bastante específicas, tá? A de Kussmaul é uma respiração rápida, profunda e trabalhosa. Então, o paciente precisa estar em bastante dispneia para apresentar este tipo específico de respiração. Normalmente são pacientes que já apresentam alguma comorbidade respiratória, então eles já têm alguma condição que dificulta a respiração dele, ou ele está em alguma situação emergencial, por exemplo, ele teve um traumatismo torácico, pode ser que ele apresente uma respiração de Kussmaul. Essa outra de Cheyne-Stokes, vocês vão ver bastante em clínica médica, porque é uma condição de final de vida. O paciente só vai apresentar Cheyne-Stokes no final da vida. Ela é uma respiração de períodos alternados de apneia, então 3 para 30, e respiração rápida e profunda. Então, no final da vida, quando o paciente já está em fase terminal, ele pode apresentar Cheyne-Stokes. Ele respira bem rápido, aí faz mais ou menos uns 30 segundos de apneia, ou seja, para de respirar durante este período de 30 segundos, e aí ele volta a respirar bem rápido, olha lá, bem rápido e profundamente. Então, é uma condição que vocês verão em clínica médica normalmente, porque ao final de vida acomete os idosos, né? E aí é bem específico desta clínica, tá? Então não é tão comum ver na clínica de pacientes, né, com menos idade. Então, as nomenclaturas mais utilizadas provavelmente serão essas daqui, ó, eupneia, TAC, BRAD, dispneia, apneia e ortopneia. A Kussmaul e a Cheyne-Stokes são nomenclaturas bem específicas, mas que vocês precisam saber porque elas caem bastante nas provas por aí, tá? Bom, se o paciente então apresenta qualquer tipo de dificuldade respiratória, é possível que o médico prescreva a administração de oxigênio.
Por quê? Porque é uma terapia. E aí existem duas formas da gente administrar oxigênio para o paciente. Ou a gente vai colocar um dispositivo e vai oferecer ar seco, ou a gente vai oferecer ar úmido, que é importante vocês saberem. Normalmente, quando o médico prescreve ar úmido, a gente dá preferência para a utilização de água para injeção e não soro fisiológico, essa daqui é água destilada. Por quê? Porque com a água destilada, a água destilada ela não tem o sal, né, o sódio do soro fisiológico. E o sódio do soro fisiológico, ele tem a capacidade de ressecar a mucosa nasal. Então, ao invés de umidificar, como ele tem sódio, ele rouba a água da nossa mucosa e aí ele acaba ressecando e formando pequenos cristais de sódio no nariz, cristalzinhos de água, né? Que, desculpa, são muito desconfortáveis para o paciente. Então, a gente dá preferência para realizar, né, a administração de oxigenoterapia quando ela for para ar úmido, aqui na água para injeção. E aí eu vou mostrar para vocês agora quais são os tipos de sistemas que a gente utiliza para ofertar então a terapia de oxigênio para o paciente. Existem sistemas de baixo fluxo, ou seja, não dá para colocar muito oxigênio, uma pressão muito grande de oxigênio, e existe sistema de alto fluxo, que aqui sim a pressão do oxigênio aumenta. Então, os de baixo fluxo são catéter nasal, tipo óculos, máscara facial simples, máscara com reservatório e máscara de traqueostomia. E o de alto fluxo é a máscara de Venturi. O catéter nasal, ele é esse dispositivo aqui, ó, que vocês estão vendo verdinho. Ele é um dispositivo normalmente bem fino e curto, porque ele é introduzido na mucosa nasal. Então, a gente mede mais ou menos de 3 a 5 centímetros dessa pontinha aqui, ó. Então, vamos supor que aqui dê mais ou menos 5 centímetros, e até onde está a seta, eu vou introduzir dentro da narina do paciente. Reparem que aqui na foto, ó, ele chega mais ou menos aqui até a glote do paciente, tá? Então, é introduzido esse catéter e nessa outra extremidade é ligado o oxigênio, que pode ser tanto de ar úmido quanto de ar seco, tá? Então, ó, é introduzido na cavidade nasal, removido e substituído a cada 8 horas e pode suportar um fluxo de oxigênio, e aí eu já vou mostrar para vocês mais para frente o que é esse fluxo, de 1 a 5 litros por minuto. Eu vou mostrar no fluxômetro para vocês. O outro tipo de catéter que existe é o tipo óculos. Reparem como ele é diferente do outro, ó. Ele não é introduzido dentro do nariz. Tá vendo essas duas pontinhas? São somente essas duas pontinhas que ficam dentro, propriamente dito, do nariz. Aí essa outra extensão aqui passa por trás da orelha e é fixado o tamanho aqui na frente. O fluxo também é de 1 a 5 litros e quem escolhe entre esses dispositivos é o médico também, tá? Não há risco de reinalar gás carbônico na expiração, porque não existe nenhuma bolsa aqui impedindo o fluxo, né? É mais confortável para longos períodos do que o catéter anterior, por exemplo. Por quê? Porque ele não fica introduzido dentro do nariz, né? Ele também não impede nem a alimentação nem a fala e ele também não irrita a mucosa nasal, desde que seja utilizado água para o ar úmido, né? Nesse caso, para o ar úmido. Então, ó, ele é mais confortável porque a pessoa pode falar, a pessoa pode tossir, a pessoa pode se alimentar. E ele tem algumas desvantagens. Por quê? Porque ele pode provocar ainda assim ressecamento, né, da pele, dermatite, sangramento e uma respiração um pouco dificultada pelo nariz, devido a ele estar dentro do nariz, né? Embora ele fique bem pouquinho, alguns pacientes se sentem desconfortáveis. O próximo dispositivo, ele tem um fluxo de oxigênio um pouco maior do que esses dois. Esses outros dois que nós vimos, tanto o catéter quanto o catéter intranasal e o tipo óculos, eles iam até 5 litros por minuto. Já essa máscara aqui, que fica acoplada na parte externa do rosto do paciente, ele
pode aceitar, ó, até 15 litros. Então, de 4 a 15 litros por minuto é possível colocar nessa máscara aqui. Então, se o paciente está usando o catéter tipo óculos, por exemplo, que só vai até 5 litros por minuto e não resolveu o problema, não melhorou a condição de hipóxia do paciente, o médico deve pensar em utilizar um dispositivo que consiga pegar mais oxigênio, ou seja, ele pode optar por uma máscara facial. Ou essa máscara facial aqui pode ser chamada de máscara de nebulização também, tá? É possível que vocês ouçam esse nome, máscara facial para nebulização ou nebulizador mesmo. Ela vai pegar o nariz e a boca, então essa partezinha que vocês estão vendo aqui, ó, a gente acomoda ela no queixo do paciente. E esse fluxo que vai sair por aqui, ele vai pegar tanto a boca quanto o nariz do paciente. E aí o paciente, se ele respirar pelo nariz ou pela boca, consegue aspirar, né? Consegue respirar o ar que estiver sendo inalado por aqui. Esse copinho, ele é utilizado para colocar a água destilada para ar úmido. Então, sempre na máscara facial será ofertado para o paciente ar úmido, nunca ar seco. Os únicos dispositivos que é possível administrar ar seco é o catéter tipo óculos e o catéter intranasal, que são os dois anteriores que nós vimos, tá? O resto tem que ser sempre úmido através desse copinho aqui, que vai ser colocado água destilada. O próximo dispositivo é esse aqui, ó, a máscara com reservatório. Por quê? Porque ela tem essa bolsa aqui embaixo, ó. Então, é uma máscara que se acopla na face, pega nariz e boca também, só que ela tem uma bolsa de reinalação, que é uma bolsa inflável, que cabe até 1 litro, e por aqui é possível que o paciente faça a reinalação do ar que ele mesmo está expirando. Então, é um sistema de reinalação, pode ser parcial ou pode ser semi-parcial, né? Ou pode ser mesmo sem reinalação, e ele pega um fluxo de 7 a 10 litros por minuto, ou seja, um pouco menos do que a máscara anterior. Para esse, não dá para fazer ar úmido, é só ar seco também. Então, tanto o catéter tipo óculos, quanto o intranasal, quanto a máscara com reservatório, a gente coloca ar seco. Qualquer um deles dá para colocar ar úmido, mas normalmente é utilizado como ar seco, tá? E por último, a gente vai ver de baixo fluxo essa máscara de traqueostomia. Então, a traqueostomia é uma abertura artificial na traqueia do paciente para que ele respire, porque ele pode ter algum problema nas vias aéreas superiores que o impedem de respirar por vias normais. E aí o médico faz uma traqueostomia. E na traqueostomia é colocado essa máscarazinha aqui para fazer a inalação para o paciente. Ela funciona como a máscara de nebulização ou aquela máscara facial que a gente viu anteriormente. Pode ver que os litros acompanham o máximo do fluxômetro, que é 15 litros por minuto, tá? É necessário trocar a fixação da máscara, que é essa fixaçãozinha aqui, ó, porque normalmente pacientes traqueostomizados têm bastante secreção, né? Então é necessário fazer uma higienização correta e verificar também a integridade da pele do paciente. Fala aqui, ó, que permite utilizar o sistema de Venturi. O sistema de Venturi é esse próximo que a gente vai ver aqui, ó. O sistema de Venturi, ele é um sistema de oxigênio de alta pressão. É o único de alta pressão que a gente vai ver. O que significa alta pressão? Ele consegue dar, reparem aqui, ó, até 78 litros de oxigênio por minuto para o paciente. O que a gente tinha visto anteriormente é que o maior fluxo consegue ser 15, tá vendo? 15 litros por minuto, que é nessa máscara de tráqueo, ou naquela máscara que é essa aqui, ó. Essa. Que é a máscara facial simples. O máximo que vai é até 15 litros. Caso o paciente precise de mais de 15 litros, ele precisa recorrer à máscara de Venturi. A máscara de Venturi, ela tem
válvulas, que são estas válvulas aqui coloridas, tá vendo? Ela é uma máscara que fica igualzinho àquela máscara de reinalação na face, então ela pega nariz e boca, só que ao invés da gente ligar ela direto no oxigênio, a gente liga ela aqui, ó, nestas válvulas. Estas válvulas é que vão permitir a quantidade de litros por minuto que a gente quer, e vai até, ó, 78 litros por minuto de oxigênio. Então, de acordo com a cor, muda a quantidade de litros por minuto que a gente vai conseguir oferecer para o paciente. Quem indica a cor e o dispositivo, como eu disse, é o médico. Reparem, ó, que vai mudando o tamanho, tá vendo? Aqui fica mais fininho, aqui fica bem fininho, e aqui vai mudando então o fluxo de acordo com a porcentagem de oxigênio. Normalmente, o médico vai orientar a gente, né? Prescrever, né, na prescrição dele, a porcentagem que ele quer de oxigênio. E essa porcentagem que vocês estão vendo aqui, ela vem escrita aqui, ó, nesta parte da válvula. Então, ele prescreveu, a gente olha qual é a cor da válvula correspondente à porcentagem que ele prescreveu, e a gente vai controlar o fluxômetro a partir também de um escrito que vem aqui na válvula. Então, diz assim, ó, a válvula laranja, por exemplo, ela é de 50% a 15 litros por minuto. Então, eu vou conectar nesta válvula, se o médico quiser 50%, e aí eu tenho que ligar lá no fluxômetro até o 15, porque se eu ligar no 15, significa que ele estará dando 50% de oxigênio para o paciente. Eu vou deixar aqui para vocês, no final, um vídeo que está disponível no livro, também no QR Code do livro, que fala mais um pouquinho sobre a instalação da máscara de Venturi. Aí eu espero que fique um pouco mais fácil para vocês associarem as coisas. De qualquer jeito, também, a gente vai ver um passo a passo daqui a pouquinho no fluxômetro, para a gente entender como é que mexe no fluxômetro, tá? Bom, o último sistema que a gente vai ver, ele não é nem de baixo nem de alto fluxo, mas ele é o único dispositivo capaz de fazer a oferta, além de oxigênio, de medicação. Então, ele é um método de administração direta de medicamentos, que é a inalação. Essas daqui provavelmente vocês conhecem, porque até existem dispositivos, né, de inaladores que a gente utiliza em casa, e ela serve justamente para isso. Se for necessário administrar algum medicamento por via inalatória, a gente vai colocar nesse dispositivo aqui de inalação. E aqui, gente, pode sim ser utilizado o soro fisiológico, diferente dos outros, tá? Aqui, se o médico prescrever soro fisiológico, a gente pode utilizar. Por quê? Porque normalmente são volumes bem baixos, tá vendo? Às vezes aqui ele pede 3, 5 ml de soro, mais algumas gotas de um medicamento e gotas de outro. Então, aqui normalmente a gente utiliza sim soro fisiológico. Se for administrado o medicamento por via inalatória, saibam que a ação do medicamento sempre será muito rápida, ou seja, vai entrar muito rápido no sistema respiratório do paciente. Normalmente são feitos que tipos de remédios? Olha lá, broncodilatadores, anti-inflamatórios, podem ser feitos alguns antibióticos e alguns mucolíticos. Normalmente são broncodilatadores, que são administrados por via inalatória, porque é um medicamento feito justamente para dilatar o brônquio, e se ele for feito direto no brônquio, a ação dele será muito mais rápida. Bom, todos esses dispositivos que nós vimos, vou repetir aqui. O catéter de oxigênio, tipo óculos, o catéter intranasal, a máscara facial, a máscara de reinalação e a máscara de traqueostomia precisam ser ligados no fluxômetro. O que é fluxômetro? É esse dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo que vocês estão vendo aqui, ele fica ligado na régua de gases do leito do paciente. Lembra que eu mostrei um leito para vocês lá no comecinho? O leito do paciente tem uma régua de gases e na régua de gases tem esse dispositivo que se chama fluxômetro. É nesse dispositivo que a gente vai ligar a extensão
que fica aqui, ó. Então, essa partezinha a gente liga aqui, e é por aqui que a gente controla a quantidade de litros que a gente viu até agora. Então, essa válvulazinha aqui, ela gira, e essa bolinha que vocês estão vendo aqui, ela vai subindo conforme eu for girando. E aqui tem uma numeração, que vai de 1 a 15 normalmente, de 15 a 20. Normalmente é 15, que é o máximo, tá? E aí eu vou controlando através desta válvula aqui, a subida dessa bolinha. E coloco na quantidade de litros que eu quiser. Agora, preciso dar atenção de vocês para uma coisa. Reparem que essa aqui, essa válvula, tem a cor amarela. Por que que ela tem a cor amarela? Porque ela é de ar comprimido. Ela não é de oxigênio. A de oxigênio tem a cor verde. Então, a válvula de oxigênio tem a cor verde. Ela é exatamente igual a essa daqui, só que ela tem a cor verde. Por que que eu estou dando ênfase para isso? Porque se o paciente estiver com dificuldade respiratória e eu não tiver um médico para prescrever oxigênio, eu não posso pôr no oxigênio. Eu só vou poder colocar no ar comprimido, que é o amarelinho. Eu só vou poder colocar qualquer um daqueles dispositivos no oxigênio, que é o verdinho, quando for prescrito pelo médico, tá? Então, ó, a medicação inalatória utilizada na nebulização é aplicada através da boca e ou cavidade nasal ou por traqueostomia. Vai depender. Só que só é realizada através de ar comprimido. Então, o fluxo de ar, que é o fluxômetro, ele é suficiente para reproduzir uma névoazinha. Só que esta névoazinha vai vir mediante ao ar comprimido. Então, lembrem-se, só será colocado no fluxômetro verde, que é um fluxômetro de oxigênio, quando for prescrito pelo médico, certo? Todos os outros dispositivos podem ser ligados também no oxigênio, mas lembrando que tem que ter uma indicação médica para isso. E quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter em relação a todos estes dispositivos? Lógico, seguir a recomendação do médico, né, em relação ao tipo de dispositivo e a quantidade de litros que a gente tem que deixar lá no fluxômetro. A gente tem que seguir a recomendação do médico para saber se vou ligar o dispositivo em ar comprimido ou em oxigênio. E a gente tem que inspecionar diariamente a pele que está em contato com o catéter. Por quê? Porque esta pele aqui, ó, que está em contato, esta cartilagem que está em contato com este catéter ou com qualquer outro dispositivo, ela fica uma pele friável, ou seja, ela tem maior propensão a abrir úlcera por pressão, ou seja, ela abre uma lesão de pele devido à fricção, devido à pressão que está sendo acometida ali pelo dispositivo. Então, tanto esse quanto a máscara facial que fica aqui no queixo do paciente precisa ser inspecionado. O catéter tipo óculos, ele passa atrás da orelha, ó, e às vezes o paciente fica com feridas terríveis atrás da orelha justamente por conta do catéter. Então, a gente precisa diariamente inspecionar estas regiões para ver se o paciente não está sendo ferido pelo uso do dispositivo. Se tiver irritação do local, a gente tem que ou realizar a troca, né, do dispositivo de acordo com a indicação médica ou utilizar protetores, ó. Pode ser rolinho de algodão, rolinho de gaze ou mesmo passar um pouco de creme para hidratar a região e evitar que abra uma lesão na pele do paciente. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês, então, para vocês verem os dispositivos. E aí eu vou mostrar mais detalhadamente o fluxômetro para vocês, pessoal. Até já. Então, pessoal, como eu disse para vocês, a gente vai entender, então, a diferença entre um ar seco e um ar úmido. E aí eu coloquei aqui para vocês a imagem para vocês verem tanto o ar comprimido quanto o ar oxigênio, tá? Então, essa aqui primeiro é a régua de gases que todo o leito do paciente vai ter. E ele tem essas saídas aqui, ó,
que são saídas específicas para cada tipo de gás medicinal diferente. Então, o azulzinho é o óxido nitroso, normalmente não tem na unidade clínica, vai ser visto em UTI e centro cirúrgico, tá? Então, provavelmente lá na unidade onde vocês vão fazer estágio agora na clínica, não vai ter esse dispositivo. O amarelinho é sempre de ar comprimido. O que é o ar comprimido, pessoal? É o mesmo ar que nós temos na nossa atmosfera, ou seja, tem a mesma concentração de oxigênio que a gente tem no nosso ar, que a gente respira, que é 21% de oxigênio. Então, significa que neste ar comprimido eu vou ter a mesma concentração de oxigênio que eu tenho aqui em ar ambiente. Só que ele está em uma rede, né? Ou seja, ele está aí comprimido. Aqui eu tenho esse cinza que é o vácuo de aspiração. A gente vai ver na próxima aula a aspiração orotraqueal. E aí eu vou explicar direitinho para vocês o ar comprimido. E nós temos o verdinho, que é o oxigênio, que é 100% de oxigênio. Bom, se eu quiser ofertar para o paciente ar seco, eu vou conectar esse fluxômetro, essa borboletinha aqui nesta saída. E aí, aqui, tá vendo que ele tem esse aqui também tem, tá? Aqui não dá dando pra ver aqui, porque eu não achei nenhum que dava pra ver, mas esse dispositivo aqui, ele encaixa aqui, e este catéterzinho, né, esta mangueira, ela vai ser conectada direto nos dispositivos, tanto o catéter intranasal, quanto o catéter tipo óculos, como na máscara de reinalação de O2, tá? Isso se eu for ofertar ar seco. Se eu quiser ofertar ar úmido, eu preciso deste dispositivo chamado umidificador. Então, esta régua vai aqui, o fluxômetro vai ligado aqui na régua de gases. Esta mangueira é conectada aqui nesta saída e através desta válvula a gente controla, tá vendo? De 1 a 15, como eu tinha dito para vocês. A gente controla uma bolinha que vai subindo aqui de acordo com o tanto de litros que eu quero. Se for amarelo, ar comprimido. Se for verde, oxigênio. Então, todos os dispositivos vão ser conectados nestes recursos aqui na régua de gases. Se nenhum daqueles dispositivos que nós vimos de oxigênio forem suficientes para o paciente, ou o paciente entrou em uma condição de apneia ou dispneia muito grave, o médico vai partir para o último recurso de oxigênio que tem, que é a intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal é aquele tubinho que passa na garganta do paciente, vai até a traqueia para auxiliar na respiração. Então eu deixei aqui para vocês terem mais ou menos noção do que utiliza, mas vocês verão muito isso em urgência, emergência e UTI. Então vocês vão ver bem especificamente lá, mas eu preciso que vocês conheçam esse material. Então o que utiliza, né, para fazer a intubação além do tubo orotraqueal? O laringoscópio, que é esse dispositivo aqui que o médico coloca na boca do paciente para visualizar a traqueia. O filtro, que é um dispositivo para evitar que tenha contaminação do ar no pulmão do paciente. Fita, que é o micropor, né, para fixação. A seringa para insuflar o cuff, a guedel que serve para ventilação. Então, são vários dispositivos que ele utiliza para fazer a intubação orotraqueal, que é isso aqui, ó, esse tubinho que fica na boca do paciente, e é este equipamento que eu deixei aqui do lado para vocês, chamado de ventilador mecânico, que vai fazer a respiração do paciente, ou seja, a inspiração e a expiração desse paciente, tá? Então, este aqui é o último recurso que o médico tem caso o paciente entre em apneia ou parada respiratória. Faz a intubação e coloca o paciente para ser ventilado aqui por este equipamento. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês que vai falar sobre a intubação e os cuidados de enfermagem, mas não se preocupem, porque vocês terão de novo esse conteúdo mais específico quando vocês estiverem lá em UTI, porque aí realmente vocês vão cuidar no estágio de pacientes nessas condições. Agora, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês conheçam, que vocês saibam, já tenham visto de alguma forma, mas vocês não ficarão no cuidado direto com o paciente nessas condições. Até já, pessoal!